vamos abordar sobre o nosso sistema excretor. Ao se falar em sistema excretor, nós logo pensamos no nosso rim, não é? Os nossos rins têm a função de eliminar os resíduos nitrogenados que são formados na nossa circulação. Porém, o que nós temos que conhecer é que dentro dos nossos rins existem milhares de estruturas microscópicas que são denominadas néfrons. Por isso que o nosso aparelho excretor consegue fazer o quê? A filtração do nosso sangue. Bem, então, já que o sistema excretor tem a função de eliminar as substâncias tóxicas do organismo e inclusive aquelas que estão em excesso. Como assim excesso? Muitas vezes o indivíduo ele treina, por exemplo, né? Ele tem um treino pesado de academia, então, mas ele se alimenta super bem. E aí ele opta então em fazer uma complementação com aminoácidos. Temos que lembrar que se ele está treinando, mas esse treino não consome todos os aminoácidos, as substâncias que ele já dispõe no corpo, então é bobeira ele fazer uso desse complemento, até porque se o organismo dele não está consumindo o que já dispunha, se ele acrescenta um pouco mais, o organismo entende que isso é um excesso. Então o que ele faz? Elimina através da urina. Porém, é interessante que, como são formados resíduos dentro do nosso corpo, nós falamos sobre o aparelho digestório e quando ocorre a metabolização dos nutrientes, muitos resíduos são formados e ficam sob forma de fezes. Então, esses resíduos devem ser eliminados sob forma de fezes. Porém, as substâncias que se achegaram às células, elas sofrem novas combustões e resulta também em resíduos tóxicos que devem ser eliminados da circulação. E o nosso sistema circulatório tem por função bombear, né, o sangue através do nosso coração, fazer com que esse sangue chegue ao interior de das nossas células, de todos os nossos tecidos ou até mesmo dos nossos órgãos. Porém, há muitas substâncias dentro dos órgãos, dentro das células, sofrem uma metabolização de modo que vai eliminar substâncias tóxicas, então a própria circulação vai também transportar resíduos tóxicos. Muitas vezes nós eliminamos substâncias tóxicas através do nosso suor. Então, no nosso sangue, nós temos os elementos figurados, no nosso sangue nós temos lá no plasma muitos resíduos que foram formados pela queima, pela combustão dos nutrientes que foram ingeridos por nós. Mas a necessidade que nós temos de eliminar essas substâncias que são formadas no interior do nosso corpo, como ureia, como ácido úrico ou como amônia, são substâncias que podem ser formadas dentro das nossas células e que são lançadas no sangue dos seres vivos. E aí necessitam ser eliminadas. Mas e o gás carbônico? Temos que lembrar que o sangue que entra lá nos nossos néfrons para ser filtrado e posteriormente reabsorvido, ele apresenta o gás carbônico. Mas no nosso rim não é o local de hematose. O nosso rim é o lugar de filtração e de reabsorção de substâncias desejáveis. Porém, entra um sangue venoso e vai sair venoso do nosso aparelho excretor. Lembra bem disto. Bem, e a água, óbvio, está sempre em todos os meios como um meio de transporte. Portanto, cabe ao nosso sistema excretor, à medida que ele elimina os excessos e elimina os resíduos, manter o equilíbrio interno constante. E isso nós chamamos de homeostase. Eu não posso ter
substância em excessos. Eu não posso ter resíduos nitrogenados acumulados no organismo. Eles precisam ser eliminados. E dependendo do tipo de resíduo nitrogenado que a gente aborda, nós já sabemos que há necessidade de ser transformado como a amônia dentro do nosso corpo em ureia, por ser um composto nitrogenado até, digamos assim, mais tolerável dentro da nossa circulação e que posteriormente vai ser eliminado através dos nossos rins. Então, os seres vivos, os diferentes seres vivos, necessitam também de eliminar os resíduos que são formados no interior do líquido circulante ou do seu sangue. Por exemplo, os poríferos e os selenterados apresentam um mecanismo muito simples de excreção, é a difusão. Os resíduos são eliminados do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já os plateumintos, por células flamas, os anelídeos por nefrídeos, os moluscos por metanefrídeos, pronefrídeos também. E os artrópodes, dependendo da classe que nós vamos falar, vai apresentar um tipo de estrutura que se encarrega de fazer as trocas gasosas. Os aracnídeos, glândulas coxais, os insetos, tubos de Malpighi, os crustáceos, glândulas verdes. E lembrando que os equinodermos ainda, embora sejam estudados bem próximo aos vertebrados, né? Então eles também apresentam ainda um mecanismo muito simples de excreção, que é por difusão. E a maioria dos vertebrados apresentam rins. Bem, pessoal, aqui de modo geral, é só para lembrar que cada grupo, né, dos animais que nós já estudamos dentro da zoologia, eles apresentam uma estrutura para efetuar as trocas gasosas. Porém, em algum nós vamos dar uma ênfase maior, tá? Por exemplo, como que acontece a excreção nos plateumintos? A Dugésia tigrina, a planária, ela apresenta as chamadas células flamas, que se unem através de dutos de canais e que se abrem através de poros para o meio externo na parte dorsal da planária, né? Por dentro, olha, nós temos aqui um sistema de canais e estas células, elas apresentam no seu interior um tufo de cílios, olha, podemos observar aqui tufo de cílios ou tufo de flagelos no interior de cada célula flama. Porém, estas células estão interligadas por canais e se abrem num duto maior, e esse duto maior, ele está próximo à epiderme dorsal da planária, se abrindo para o meio externo através de poros. Então, quando os resíduos da circulação da planária adentram nas células flamas, esses tufos vibram, eles oscilam e expulsam os resíduos nitrogenados da circulação da planária. Então, as células flamas ou protonefrídeos se encarregam de fazer a sua excreção. Lembrando que a maioria dos invertebrados sempre excretam amônia. Já os nemateumintos, conhecidos como asqueumintos, quem são? As lombrigas, né? Os ascaris lumbricoides. Estes seres vivos, eles apresentam um sistema em que se apresenta a forma de H. São dois grandes canais que se unem, né? Estão interligados e que se abrem para o meio externo através de um poro. Então, o líquido dessa cavidade pseudocelomática, o seu líquido circulante, né, vai adentrar nesses canais e os seus resíduos serão expulsos através destes poros. Então, nos nemateumintos, a excreção se dá através dessa célula que tem forma de H. E nos anelídeos, nas minhocas, dentro de cada segmento, dentro de cada metâmero, os anelídeos apresentam um parzinho de nefrídeo, e o nefrídeo ele é formado por uma estrutura mais dilatada que lembra um funil, né? E este funil ele está assim, tem uma continuidade por um grande duto que vai se abrir num poro na extremidade do corpo, que é o nefridióporo. Então,
onde o sangue adentra aqui, olha, que parece o funilzinho, é o nefróstoma. Então, o líquido circulante entra nesse nefróstoma e à medida que percorre todo esse túbulo, as substâncias desejáveis, as úteis, vão sendo reabsorvidas, certo? São reabsorvidas e devolvidas para a circulação. São devolvidas porque, à medida que elas vão passando pelo interior deste canal, e tem o líquido que está sendo filtrado, ou seja, reabsorvido. Logo, esses túbulos são envolvidos por uma rede de capilares. Então, as substâncias desejáveis voltam para o interior desses capilares. Mas os resíduos, como ureia, será eliminado pelo nefridióporo, que se abre através de poros na sua epiderme. Então, nos anelídeos, a excreção se dá através de nefrídeos. E já nos artrópodes, digamos assim, um dos maiores filos que nós já estudamos, que tem um grande número de representantes, lembrando que são todos invertebrados, esses seres vivos, por exemplo, como os insetos, eles têm os túbulos de Malpighi, que desembocam numa parte do seu intestino, removendo da sua circulação o ácido úrico e depositando dentro do intestino, que posteriormente será eliminado juntamente com as fezes. Lembrando que no inseto, que tem 3 pares de patas, cabeça, tórax e abdômen, a excreção, então, se dá por túbulos de Malpighi e remove-se o ácido úrico. Já num crustáceo, eles apresentam bem próximo às suas antenas a chamada glândula verde ou glândula antenal, e que vai eliminar da sua circulação o excreto nitrogenado, que é a amônia. Então, logo, nos crustáceos, a excreção se dá através das glândulas verdes ou antenais. E nós temos que lembrar que nos aracnídeos, eles apresentam as chamadas glândulas coxais. Essas glândulas coxais, elas ficam bem próximas aqui, né? Essa parte dos seus membros que se articulam, que seriam as pernas, as patas, suas coxas. Então, aqui eu tenho as glândulas coxais, que se encarrega da remoção dos resíduos. Porém, muitos autores, ao invés de dizer que os aracnídeos excretam através de glândulas coxais, também utilizam o termo túbulos de Malpighi, tá certo? Então, se for resolver um exercício, não aparece glândulas coxais para os aracnídeos, mas tem túbulos de Malpighi, que é igual ao dos insetos, então fica correto também. Bem, já que nós falamos, né, dos diferentes tipos de estruturas que se encarregam de fazer trocas gasosas, nós temos que pensar também nos diferentes tipos de rins que podemos encontrar nos vertebrados. Por exemplo, eu tenho aqui o rim do tipo pronéfron, Então, o que vem a ser um rim pronéfron? Esse tipo de estrutura que vai se encarregar de filtração do líquido corpóreo fica na porção anterior do corpo do animal, tá? Na porção anterior. Então, este pronéfron, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar os resíduos que foram formados e que se encontram na cavidade que aloja os órgãos internos, que é o celoma. Então, aqui eu tenho o celoma, a cavidade, e os resíduos são removidos desta cavidade, passam para o interior desta estrutura que é chamada de pronéfron, que fica localizada na região anterior. Onde eu posso encontrar esse rim do tipo pronéfron? Podemos encontrar nos ciclostomatas, que é a lampreia, ou conhecida como feiticeira. Também podemos encontrar em peixes, nos embriões de peixes e inclusive nos anfíbios. Então, o pronéfron, ele remove os resíduos do interior do celoma. Já o rim do tipo mesonéfron, se o pronéfron fica na região anterior, posso deduzir que o mesonéfron fica onde? Na região mediana do corpo. Porém, vocês podem observar que eu tenho aqui o celoma e aqui eu tenho o sangue do animal. E que animais são esses, né?
São répteis, são aves, são peixes já na fase adulta e também anfíbios na fase adulta. Então, o líquido é retirado aqui do celoma, é lançado no interior desse duto, e aqui eu tenho esse glomérulo que vai retirar os resíduos que foram formados no sangue desses animais, no sangue. Então, esse glomérulo ele vai ajudar, auxiliar na filtração, e aqui eu tenho a remoção também dos resíduos do celoma. E é este mesonéfron, esse tipo de rim que é formado de glomérulo, e se encontra na região mediana. Já o rim metanéfron, ele se encontra já na região posterior. E nessa região posterior, então, a gente pode observar que não vai ter mais contato com o celoma, percebe? Então, eu tenho glomérulos, e o sangue vai passar pelos glomérulos, que sofrerá a filtração, e à medida que vai passando por esse duto, sofre a reabsorção e as substâncias desejáveis são devolvidas para a circulação e as indesejáveis serão eliminadas. Esse tipo de rim eu vou encontrar em répteis, aves e inclusive nos mamíferos adultos. Bem, como vocês podem observar, foi falado que o mesonéfron é encontrado em embriões de répteis, de aves, de mamíferos, de peixes e de anfíbios. O rim pronéfron é encontrado em embriões de peixes e anfíbios. Já o rim metanéfron nos adultos. Adultos de quem? Dos répteis, das aves, dos mamíferos, ok? Muito bem. Continuando, nós temos que falar um pouquinho do ciclo da ornitina. O que vem a ser esse ciclo da ornitina? Quando nós ingerimos moléculas de proteínas, as proteínas são formadas de aminoácidos. A queima deste aminoácido no interior das células, a combustão, resulta na formação de amônia. E essa amônia, portanto, tem que ser o quê? Removida da circulação. Mas o nosso organismo, ou seja, o nosso rim, ele não elimina amônia, ele elimina ureia. Por quê? Porque quando forma a amônia, esta substância passará por um processo chamado ciclo da ornitina. E então essa amônia será transformada em molécula de ureia. Mas onde acontece o ciclo da ornitina? No fígado. E após a amônia no fígado ser transformada em ureia, é mandada para a circulação sanguínea e o sangue que vai para o rim então vai remover a ureia. Portanto, quando nós ingerimos então carne é rica em proteína. Mas é só então a proteína da carne? Não, pode ser a proteína do leite, a proteína do queijo, a proteína de alguns legumes, como por exemplo, tem batata, né? Nós temos legumes tuberosos que são muito ricos em proteínas, como o inhame. Então, as proteínas são formadas de aminoácido. Então, todo aminoácido dentro do nosso corpo, ele vai sofrer uma combustão e vai formar a amônia. Então, o que vai acontecer com estes aminoácidos? Esses aminoácidos, eles vão doar o grupo amino, que era o NH2, né? Para quem? Para o ácido chamado de alfa-cetoglutarato. Quando o aminoácido doa o amino, o NH2, para o ácido alfa-cetoglutarato, vai ser produzido o chamado glutamato e os alfa-cetoácidos, né, que correspondentes. Então, isso eu chamo de transaminações. É quando o aminoácido doa a função amina para o alfa-cetoglutarato, que vai produzir então o glutamato. Bem, agora vamos para a desaminação oxidativa. Por quê? Veja só,
Esse glutamato que foi produzido aqui, ele é deaminado, ou seja, ele vai sofrer uma desaminação, onde dentro da mitocôndria. Quando esse glutamato sofre essa desaminação lá na mitocôndria, vai ser produzido o que? A amônia. E vai regenerar o alfa-cetoglutarato. Muito bem. Isso agora, então, nós podemos observar que está acontecendo dentro da mitocôndria, certo, gente? O glutamato, ele lá no interior da mitocôndria já produziu quem? A amônia. Porém, vai acontecer aqui dentro do nosso fígado, né, a chamada síntese de carbamoil fosfato. Então, trata-se de um novo processo que vai depender de energia. Então, esta molécula de carbamoil fosfato, ela vai ser sintetizada a partir de moléculas de bicarbonato de amônia. Lembrando que quando nós ingerimos os aminoácidos, que ela sofreu que doou a amina para o alfa-cetoglutarato, formou quem? O glutamato. Esse glutamato sofreu uma desaminação dentro da mitocôndria, formou quem? A amônia. E essa amônia agora, né, ela juntamente com esta molécula aqui do carbamoil fosfato vai formar o que? O bicarbonato de amônia na presença de ATP. Quando isso acontece, portanto, é um ciclo, né? Uma via cíclica. Depende então da energia, depende de ATP, e essa molécula também de aspartato é compartilhada, né? E vai formar o que? Moléculas de ureia. Então percebe que teve que retirar do aminoácido a função amina, né? E essa função amina permitiu que esse alfa-cetoglutarato formasse o que? O glutamato. Esse glutamato liberasse o que? Amônia na mitocôndria e regenerou quem? O alfa-cetoglutarato. Porém, na presença deste alfa-cetoglutarato, vai ser sintetizado o carbamoil fosfato. E para sintetizar o carbamoil fosfato, depende o que? De energia. Porém, liberando-se essa energia, também vai ser sintetizado moléculas de carbonatos de amônia, e estas moléculas de bicarbonatos de amônia passará por uma nova reação química, no qual libera esse aspartato, certo? E aí vai liberar também a molécula de ureia. Então, a amônia foi transformada em ureia. Podemos visualizar esse ciclo também desta forma. Olha, vejamos. Aqui eu tenho uma dupla amina que ela reage com gás carbônico, formando o bicarbonato de amônia. Esse bicarbonato de amônia, na presença da enzima carbamoil fosfato, vai ocorrer também um gasto de energia, e esta molécula, portanto, será transformada em carbamoil fosfato. Muito bem, esta molécula de carbamoil fosfato vai fazer o que? Vai se transformar nessa molécula de ornitina. E essa ornitina, na presença desta enzima que nós chamamos de ornitina transcarbamaliase, vai originar a molécula de aminoácido citrulina. E, gente, isso daqui, olha, agora vai permitir que esta ornitina, essa citrulina, ela entre aqui na mitocôndria, percebe? Então, este novo aminoácido citrulina, ele vai se ligar a uma molécula de aspartato. Já é uma segunda reação química, certo? Olha, ele vai se ligar ao aspartato. E
Com isso, na presença desse argininosuccinato sintetase, que é uma enzima, vai ocorrer aqui um gasto de energia e vai formar a molécula de arginosuccinato, uma terceira reação química, certo? Ó, o aspartato passou a ser o arginosuccinato. Muito bem. Esse arginosuccinato, ele vai agora liberar uma molécula de fumarato na presença da enzima arginina succinato liase e vai originar o aminoácido arginina. Esse aminoácido arginina, ele vai ser metabolizado, a quinta reação aqui, e vai liberar uma molécula de ureia e vai liberar o aminoácido ornitina, que foi com a ornitina que começou a reação química, percebe? Então, quando essa amônia que passou por todas essas reações químicas aqui, 5 reações, liberou a ureia e formou novamente a ornitina, eu concluo então o ciclo da ornitina, ou seja, o ciclo da ureia. Mas eu quero chamar a sua atenção para mostrar que aqui eu tenho, olha, 2 ATPs passou para 2 ADP, houve um consumo de energia. O ATP passou para o AMP, consumiu energia. Então, o ciclo da ornitina ou ciclo da ureia, gente, é um tipo de são tipos de reações, de ciclos que envolve o gasto de energia. Então, aqui acontece o que? Um transporte também ativo, ok? Isso questiona-se muito no vestibular. O ciclo da ornitina gasta ou não energia? Estou mostrando que realmente há um consumo. Então, gente, podemos observar aqui que nesse ciclo da ureia, ou seja, no ciclo da ornitina, ocorreu 5 reações químicas. No citoplasma, quando a amônia reagiu com gás carbônico e na presença dessa enzima carbamoil fosfato passou a ser esta molécula de carbamoil fosfato que permitiu que essa ornitina agora formasse a citrulina e entrasse na mitocôndria. Então passamos agora para a segunda reação. E quando a citrulina se liga ao aspartato na presença da enzima arginina succinato, e vai acontecer a terceira reação, por quê? Porque ela vai formar o argino succinato. Já na presença da arginina succinato liase, o argino succinato libera o fumarato e libera a arginina. Percebemos que a arginina vai liberar, através da enzima arginase, novamente o aminoácido ornitina, que fica esperando quem? O bicarbonato de amônia novamente, ou seja, essa molécula de carbamoil fosfato para reiniciar o ciclo da ornitina. E a ureia? Essa ureia vai para a circulação sanguínea do sangue, vai para o rim, e o rim vai se encarregar de fazer a eliminação deste resíduo. Então, esquematicamente e as fórmulas químicas aqui estruturadas, podemos observar, portanto, que aqui temos a mitocôndria, certo? Aqui está acontecendo também o ciclo da ornitina. Certo, pessoal? Então, eu teria aqui na mitocôndria a molécula de carbamoil fosfatase, que ela vai permitir que essa molécula aqui, que é o bicarbonato de amônio, ela vai originar quem? A molécula de ornitina. Essa ornitina, ela passa na presença dessa ornitina transcarbamoilase, transforma-se em citrulina. E aí é que essa citrulina vai reagir com o aspartate e vai ter um consumo de ATP em tudo isto, porém, esta molécula de aspartate aqui, ela vai se transformar em quê? Em argininosuccinato, né? Na presença da enzima arginina succinate. E aí vai liberar o fumarate e a arginina. A arginina, portanto, vai liberar aqui a ureia e novamente a molécula de ornitina, que fica esperando quem novamente chegar? Moléculas de amônia para reiniciar o ciclo. Vimos então aqui o ciclo da ornitina, beleza? Bem, então como nós falamos,
A formação desses excretas nitrogenados se dá pela ingestão de proteínas. Então, as proteínas são metabolizadas, se quebram em moléculas de aminoácido. Porém, estes aminoácidos têm que passar por aqueles processos de transaminação, de desaminação na mitocôndria, e aí formando essa amônia, né? Essa amônia lá no fígado vai ser transformada em ureia. Ou pode acontecer também de formar o quê? Ácido úrico na nossa circulação. Muitas pessoas têm o problema de ácido úrico. Por quê? Porque metabolizou a amônia em ureia e também o ácido úrico por conta de ingestão de proteínas, da queima de aminoácidos. Então, as proteínas são constituídas de aminoácidos e a combustão dos aminoácidos resulta na formação de amônia. Quem que vai excretar amônia? Os peixes ósseos, também as larvas dos anfíbios, por isso são chamados animais amoniotélicos. Porém, quando a amônia ela é transformada nos mamíferos e nos peixes cartilaginosos, inclusive nos anfíbios adultos, que essa amônia passa pelo ciclo da ornitina, então passamos a liberar o que? A ureia. Nesse caso, nós somos animais ureotélicos, eliminamos a ureia. Já nos répteis e nas aves e também nos artrópodes, a molécula de amônia formada, ela se metaboliza em ácido úrico. Então, esses seres vivos eliminam o ácido úrico, são classificados como uricotélicos. Então nós temos diferentes tipos de excretas nitrogenados sendo formados a partir da amônia. E lembrando que dependendo do ser vivo que eu estudo, eu tenho que lembrar qual é o tipo de excreta nitrogenado que ele elimina. Portanto, o sistema urinário, né, que vai controlar a formação da nossa urina, na nossa urina nós vamos vamos encontrar uma determinada concentração de sais, bem como os produtos, os resíduos nitrogenados, né, que são formados pela combustão dos aminoácidos, pela quebra dos ácidos nucleicos, que apresenta essa função amina. Por isso que nós falamos da transaminação, né, logo naquele slides. Então nós temos aqui os diferentes animais e dependendo do animal que nós estudamos, ele vai excretar, como no caso os peixes ósseos, a amônia, como no caso os mamíferos, a ureia, e as aves, o ácido úrico. Lembrando que o nosso aparelho excretor, cabe a ele a função de eliminar esses resíduos altamente tóxicos. E se falando do nosso aparelho excretor, então nós temos que lembrar que o nosso aparelho, por si, ele é formado por 2 rins, esse aspecto de feijão. Nós temos então o sangue chegando aos nossos rins pela artéria renal, e essa artéria se ramifica, né, em arteríolas, adentra dentro do rim, e dentro do rim nós temos os milhares e milhares de néfrons que se encarregam de fazer a filtração e reabsorção. Porém, esse sangue que chega ao rim através da artéria renal é um sangue venoso, é um sangue que tem muita ureia, né, que foi formada pela conversão da amônia em ureia no ciclo da ornitina. Quando a artéria traz a ureia, essa ureia tem que ser eliminada pelos néfrons. E aí, a ureia, ela vai ser, juntamente com a urina formada dentro dos nossos rins, vai ser eliminada através dos ureteres, que são esses 2 dutos que saem do nosso rim e que desembocam na bexiga, que é um órgão oco, né, que tem um trabalho também, apresenta um peristaltismo, e através da bexiga, que aqui através da uretra, vai se eliminar a urina, que está repleta de ureia. Então, lembrando que dentro dos nossos rins existem os milhares e milhares de néfrons, que são estruturas microscópicas
que se encarregarão da filtração e reabsorção das substâncias dentro, né, da nossa circulação, dentro do nosso sistema excretor, para devolver as substâncias desejáveis à nossa circulação. Como vocês podem observar aqui, o rim em corte, né? Então, esse rim em corte aqui, nós podemos observar as camadas. Essa camada mais externa, a camada cortical ou córtex, e essa camada mais interna, onde eu visualizo as pirâmides, é a camada chamada de medular. Então, é aqui dentro desta camada aqui, olha, camada cortical e camada medular, que o nosso sangue que chegou através da artéria renal vai ter que passar para poder formar a urina, e a urina vai caindo dentro desta cavidade, que é o bacinete, e do bacinete ele se afunila, né, aqui pela pelve renal, e a urina desce para a bexiga. Bem, logo então nós podemos observar aqui numa imagem maior as partes do nosso rim. A camada cortical, a camada medular. E dentro do nosso rim, eu disse que existem milhares e milhares de néfrons, né, que são estruturas microscópicas, onde o nosso sangue começa a sofrer a filtração, justamente nessa camada aqui cortical. E nesta camada aqui, olha, onde temos essa parte mais escura, que é a camada medular, podemos observar que aqui eu tenho vários canais formando estas pirâmides de Malpighi. Então, estas pirâmides de Malpighi, olha, todas elas desembocam, podem observar, todas estas pirâmides desembocam nesta cavidade, que é o bacinete. E o bacinete se afunila, formando o ureter, que vai levar o quê? A urina formada, produzida no interior do nosso rim, por conta da filtração que aconteceu no néfron, para o meio externo, através da uretra. Lembrando que o nosso sangue chega ao rim para ser filtrado através da artéria renal. E essa artéria renal se ramifica em arteríolas e capilares, né? Bem, então, como foi dito, dentro do nosso rim nós temos milhares e milhares de néfrons. Podemos ver nessa imagem aqui em animação um néfron, e podemos observar então que a artéria renal, ela traz o sangue que vai ter que passar por essa parte aqui, que é a cápsula de Bowman do néfron, certo? E aí, depois que o sangue entra, que o sangue é filtrado aqui, o filtrado glomerular, o que conseguiu atravessar a parede dessa cápsula de Bowman, vai descer pelo duto coletor, pelo túbulo renal. Mas à medida que esse filtrado vai descendo pelo túbulo renal, as substâncias vão sendo reabsorvidas e partes dela voltam para a circulação. Porém, a ureia, ela segue pelo túbulo renal para o duto coletor e vai cair lá dentro daquele bacinete. Bem, então, voltando aqui para o nosso túbulo renal, nós podemos observar que ele é formado pelas seguintes partes. Aqui eu tenho essa parte mais dilatada, que é chamada de cápsula de Bowman. E essa cápsula de Bowman, ela se afunila, formando assim um grande duto, um grande túbulo, que é dividido em túbulo proximal contorcido, alça de Henle, túbulo distal ou túbulo contorcido distal e o túbulo coletor. Então, quais são as partes do néfron? Cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. Mas dentro da cápsula de Bowman, vocês podem observar que tem aqui o glomérulo. O que é o glomérulo? Nesta imagem aqui, olha, você pode observar que a artéria renal, ela entra no rim e ela entra por um ramo menor, que é a arteríola. Então, esta arteríola aferente, ela está chegando. Dentro dessa cápsula de Bowman, ela vai o quê? Enovelar,
se envolve como se fosse um novelo de linha, de lã. Porém, aqui, ó, entrou um ramo da artéria, ela se enovela e sai um raminho aqui, que é a arteríola eferente. Essa arteríola eferente que sai desse glomérulo, é como se fosse um novelo de lã, tá, gente? Ó, entrou aqui, o novelo de lã está aqui dentro, eu vou puxar lá de dentro o fiozinho. E esse fiozinho agora, que é um capilar, é a arteríola eferente, que se transforma num capilar, ele vai envolver todo esse túbulo, envolve o túbulo proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal. E aí esses capilares depois vão se aglomerar e formar apenas uma veia, que eu vou mostrar, uma veia renal, que eu vou mostrar para vocês na imagem seguinte. Então, para entender melhor, eu tenho aqui, olha, a arteríola aferente, o glomérulo de Malpighi, formado por essa arteríola que se novelou, e aqui eu tenho a arteríola eferente, que sai. Porém, aqui eu tenho a cápsula de Bowman. Tudo isso aqui é um túbulo renal, mas ele é dividido em túbulo proximal, em alça de Henle e túbulo distal. Portanto, olha só, esse sangue que chegou aqui para ser filtrado, olha, é a arteríola aferente. Aqui ela se enovela, forma o glomérulo. Parte do sangue que chegou aqui, ele tem muita o quê? Tem muita proteína, ele tem muita ureia, tem amônia, ele tem aminoácidos, ele tem também, pode apresentar o ácido úrico, tem os hormônios, tem as enzimas, tem as vitaminas e tem água. E tem os sais minerais. Então, parte dessas substâncias vai passar para o interior da cápsula de Bowman, vai ser filtrado aqui. Como que ele é filtrado? Lembrando que esse sangue que chegou com muita proteína, aqui nesse glomérulo, as proteínas são macromoléculas, elas não atravessam a parede do glomérulo para o interior da cápsula de Bowman, ficam aglomeradas, aumentando a concentração destas proteínas, elas forçam então a passagem de quem? Da ureia, do ácido úrico, da água, da glicose, das vitaminas, dos hormônios, de gás carbônico. O que não passa? A proteína. Essa proteína aqui, gente, é que provocou o aumento da pressão para que pudesse acontecer nesse ponto do glomérulo a filtração do nosso sangue. Então, o sangue chegou cheio de ureia, de proteínas e de outras substâncias, mas a proteína não passa, mas força a passagem para a cápsula de Bowman. E aí, o outro raminho, que é a arteríola eferente, o que ela vai fazer? Levar de volta essa proteína. Lembrando que eu disse que essa arteríola eferente, ela vai se ramificar em capilares que vai envolver todo o meu túbulo renal, de modo que o líquido, quando está descendo pelo túbulo renal, as substâncias desejáveis se deslocam do capilar, olha só, elas se deslocam desses túbulos, certo? Passa para o interior dos capilares e vai ser devolvido para a circulação. Bem, então nós temos que lembrar que a arteríola aferente, ela vai chegar, não é, com o sangue que deverá ser purificado. Então esse sangue, ele está cheio de ureia, mas tem glicose, tem ácido úrico, tem proteínas, tem vitaminas, tem sais minerais. Então entra pela arteríola aferente. Essa arteríola aferente, ela se enovela. Mas aqui dentro, as proteínas que chegaram com o nosso sangue, elas não conseguem atravessar as paredes do glomérulo. Por que não? Porque as proteínas apresentam alto peso molecular. Estão vendo aqui, olha? Essas proteínas apresentam alto peso molecular. Então, elas aumentam a pressão, chamada, né, de coloidosmótica, aumentam a pressão dentro desse glomérulo, forçando a filtração. Porque o que é que vai passar? Neste glomérulo passa para a cápsula de Bowman o que?
a água, os sais minerais, os aminoácidos, a ureia, os hormônios, as enzimas, o gás carbônico. O que não passou, gente? Proteína. Então, essa proteína, ela volta pela arteríola eferente para a circulação. Bem, então aqui está o glomérulo de Malpighi e aqui a cápsula de Bowman. Quando o sangue, então, é filtrado no glomérulo, ele começa a descer pela cápsula de Bowman, está vendo? Então, eu já não posso mais chamar de sangue o que está no interior da cápsula de Bowman, mas eu vou chamar de filtrado glomerular. Filtrado glomerular, FG. Então, dentro do glomérulo, o que aconteceu? Uma filtração, porque a proteína forçou a passagem dos demais nutrientes e resíduos como a ureia. Não deixou passar as proteínas, mas isso já é proposital mesmo, é para aumentar a pressão dentro do glomérulo, para que ocorra a passagem dos demais nutrientes para a cápsula de Bowman. Então, pessoal, memoriza isso. No glomérulo, o acúmulo da proteína provocou uma filtração. Filtrou o nosso sangue. Já não deixou passar as proteínas, mas forçou a passagem dos demais nutrientes para a cápsula de Bowman, que vai dar continuidade pelo túbulo renal. Então, no glomérulo acontece uma filtração. E ao longo desse túbulo renal, que eu falei aqui para vocês que ele se divide, né? Olha, aqui está a cápsula de Bowman, aqui está o glomérulo, esse túbulo proximal, aqui é a alça de Henle, aqui é o túbulo distal e aqui é o túbulo coletor. Lembrando que a arteríola eferente, ela vai envolver, sob forma de capilar, todos os nossos túbulos renais. Então, vamos pegar agora este néfron, certo, gente? Que vocês já conhecem as partes, glomérulo, cápsula de Bowman e o túbulo renal, que é o túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e túbulo coletor. Vamos transferir para dentro do rim. Muito bem. O rim, ele tem aqui um aspecto de feijão e ele apresenta a camada cortical, que é essa rosa mais clara, e a camada medular, que é essa parte mais escura, essa cor púrpura. Se vocês observarem, a região dos glomérulos da cápsula de Bowman se encontram na camada cortical e também o túbulo distal, essa parte aqui, olha, do néfron, está na camada cortical. Quem que está lá na camada medular? Podemos encontrar a alça de Henle e o túbulo coletor. Então, esse túbulo coletor e a alça de Henle se localiza na camada medular. O glomérulo de Malpighi, a cápsula de Bowman, o túbulo proximal e o túbulo distal se localiza na camada cortical. Logo, o nosso sangue que chega através da artéria aferente, essa artéria aferente, ela adentra aqui na nossa cápsula de Bowman, se emaranhando, formando o glomérulo. Então, acontece a filtração aqui no glomérulo e parte do sangue que nós chamamos agora de filtrado glomerular, vai percorrer esse túbulo renal e vai sofrer agora o que nós chamamos de reabsorção. Então, aqui eu tenho o meu néfron, o glomérulo, a arteríola aferente chegando, formando o glomérulo, a cápsula de Bowman, o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o túbulo coletor. Quero chamar agora a sua atenção para o outro ramo da artéria, que é a eferente. Vejam, ela sai aqui do glomérulo, levando a proteína que não foi passada, não foi para a cápsula de Bowman, que provocou o aumento da pressão, chamada coloidosmótica, certo? E aí, essa proteína vai ser devolvida por essa arteríola eferente, que vai se ramificar em capilares, e veja que esses capilares envolvem todos os nossos túbulos renais, o proximal, a alça de Henle e o túbulo distal.
Percebe que eu só tenho esses capilares até o túbulo distal? Esses capilares não se encontram no túbulo coletor, por que não? Porque à medida que o líquido passa pelo túbulo coletor, que as substâncias vão sendo reabsorvidas, eles voltam para o interior dos capilares e esses capilares se fundem em vênulas e as vênulas se fundem em uma veia renal, devolvendo para a circulação as substâncias desejáveis. Portanto, no glomérulo, aqui na cápsula de Bowman, acontece uma filtração, mas ao longo do túbulo renal acontece a reabsorção por transporte ativo e passivo. Nesta imagem, então, nós podemos observar que as substâncias, né, elas estão percorrendo, movendo, né, o fluido, na verdade, que está aqui, olha, ele vai passando, né, ele vai passando para o túbulo renal. Esse túbulo renal, olha, vai conduzindo aminoácido, sais minerais, enzimas, moléculas também hormonais, moléculas de água, moléculas de açúcares. Então, nós percebemos que as substâncias desejáveis, elas voltam para o capilar, que é essa rede, essa trama de capilar que envolve os túbulos renais. Porém, a molécula de ureia não pode ser reabsorvida. Então, a molécula de ureia, ela é o quê? Um resíduo. Então, vai ser eliminado, vai passar aqui para o duto coletor e esse duto coletor vai desembocar naquele bacinete do rim, certo? E do bacinete vai descer pelos ureteres, vai cair na bexiga e vai ser eliminado sob forma de urina. Podemos visualizar isso melhor através dessa imagem, tá, gente? Ó, a artéria renal. Aqui a artéria renal, essa artéria renal se ramifica dentro dos nossos rins, seria a arteríola. Então entra, né, aqui na camada cortical, lá na cápsula de Bowman, nos glomérulos, e lembrando que a alça de Henle fica formando essas pirâmides de Malpighi aqui do rim. E o túbulo coletor também está nessa pirâmide de Malpighi. Então, quando o nosso sangue chega através da artéria renal, ele vai sofrer uma filtração no glomérulo e nos túbulos contorcidos, seja proximal, alça de Henle, túbulo distal, as substâncias são reabsorvidas e aquilo que não é reabsorvido vai, através do túbulo coletor, desembocar aqui nesse bacinete. E várias pirâmides nós podemos observar, olha, lembrando que essas pirâmides de Malpighi são formadas pelas alças de Henle e túbulos coletores. Então desemboca a urina que vai caindo de gota em gota nesse bacinete. O bacinete se afunila, leva a urina para a bexiga. Certo? Aqui, ó, o ureter se afunila, os uréteres, e leva para a bexiga. Mas as substâncias que foram reabsorvidas, como nós vimos na imagem anterior, olha, as substâncias sendo reabsorvidas, passando pelo duto coletor, sendo reabsorvida pelos capilares, olha só, aqui está passando pelo duto, agora ela vai ser reabsorvida, olha aqui nos capilares. Então, estas substâncias que estão sendo reabsorvidas, estas voltam para a circulação. Aqui foi reabsorvido e aqui a gente pode observar que ela vai voltar através de quem? Pela veia renal. E eu já falei para vocês que esse sangue que volta para a circulação do rim, ele é um sangue venoso, muito cuidado com isso. Então, dentro dos nossos rins, nós temos milhares e milhares de estruturas chamadas de néfrons, que agora vocês já conhecem as partes desses néfrons, já sabem que no glomérulo acontece uma filtração e ao longo do túbulo renal a reabsorção. E que após os néfrons, olha aqui dentro do nosso glomérulo que aconteceu a filtração, que permitiu a passagem do filtrado glomerular para o interior do túbulo, as substâncias vão sendo que reabsorvidas e vão voltar para a circulação através da veia renal. E é um sangue venoso. Mas temos que pensar também aqui, pessoal,
como que vai acontecer a reabsorção desses nutrientes? Quando o sangue chega pela arteríola aferente no glomérulo, aqui acontece o acúmulo de proteínas, forçando a passagem das substâncias para o túbulo renal. Mas bem aqui no túbulo proximal ocorre transporte ativo, então reabsorve-se os sais minerais. Remove-se os sais minerais, há um gasto de energia. E começa também a acontecer aqui um processo de difusão, começa a absorver os demais nutrientes. Porém, na alça de Henle, nós vamos observar que vai acontecer uma osmose, e a osmose é um transporte passivo, reabsorve-se grande parte da água que está trazendo, que está ajudando no transporte desses nutrientes, chamado agora de filtrado glomerular, no interior do túbulo renal. Muito bem. Porém, a gente pode observar que o transporte passivo se dá por osmose, está reabsorvendo grande parte da água do nosso sangue. Mas então todos os sais minerais foram reabsorvidos no túbulo contorcido proximal? Não. Toda a água foi reabsorvida por osmose aqui na alça de Henle? Não, claro que não. Aqui muitos aminoácidos, né, moléculas de glicose, moléculas de hormonais, gás carbônicos se difundem para o interior dos capilares que envolve os nossos néfrons. Lembra que eu comentei? Mas quando chega aqui no túbulo distal, aqui toda a glicose que atravessou o glomérulo, que estava descendo pelo filtrado glomerular, toda a glicose tem que ser reabsorvida. O indivíduo não pode perder a glicose, porque se a glicose descer para o seu duto coletor, então a pessoa vai perder glicose pela urina e ela então certamente é o quê? Diabética. Só se ela apresentar essa disfunção do pâncreas que vai perder a glicose pela urina. Então toda a glicose deverá ser reabsorvida no túbulo contorcido distal. Uma grande quantidade de água também é reabsorvida no túbulo contorcido distal através do hormônio ADH, do hormônio antidiurético que é produzido pelo nosso hipotálamo e liberado pela nossa neurohipófise. Gente, então lembrando que o transporte ativo, ele aconteceu no túbulo contorcido proximal, aconteceu também na alça de Henle, porque os sais minerais que não foram reabsorvidos no túbulo proximal vão ser reabsorvidos na alça de Henle. Grande quantidade de água foi reabsorvido por osmose no túbulo proximal, no túbulo distal, mas a maior parte, uma grande quantidade de água vai ser reabsorvida aqui no túbulo distal. Por quê? Porque aqui vai agir um hormônio ADH, hormônio antidiurético, ou seja, vasopressina. Esse hormônio impede que nós venhamos a perder grande quantidade de água pela nossa urina. Haja vista que nós temos de 4,5 litros a 6 litros de sangue no corpo. O nosso sangue é filtrado a noite inteira pelo nosso rim. Equivale aí a 180 litros de sangue que o nosso rim filtra. E você urina pela manhã, mas você não perde nem sequer 1 litro de água pela urina. Por quê? Porque o nosso rim, ele é eficientíssimo neste processo de filtração. Mas lembrando que o nosso rim, ele só é eficiente porque ele tem néfrons. E ele também é eficiente porque ele conta com a ação desse hormônio, a ADH, aqui no túbulo distal, para impedir que a água desça juntamente com a ureia para o túbulo coletor. Pouca água desce, levando a ureia que vai ser eliminado. Porque se vocês vão de lembrar que eu não falei em nenhum momento que a ureia foi absorvida. Falei da água, falei dos sais minerais, falei dos hormônios, falei dos gases, falei das enzimas. Mas ureia não foi reabsorvida em nenhum momento. Ela foi eliminada aqui pelo duto coletor.
certo? Então, lembrando que no túbulo contorcido distal, vamos dizer assim, termina a reabsorção. Por isso que nessa lâmina aqui, olha, eu fiz uma observação para vocês. Eu disse que os capilares envolvem o túbulo renal até a porção do túbulo distal. Então, até o túbulo distal, as substâncias estão sendo reabsorvidas. As substâncias do duto, do canal coletor, do duto coletor, elas estão sendo ainda reabsorvidas. Quando elas deixam o duto coletor, deixam o túbulo distal e vão para o duto coletor, então já não acontece mais reabsorção. Vai descer para a nossa bexiga e vai ser eliminada sob a forma de urina. Vendo aqui essa imagem em movimento, nós podemos lembrar que a filtração, portanto, acontece no glomérulo e a reabsorção ao longo do túbulo coletor por transporte ativo, passivo, e que aqui no túbulo distal o hormônio ADH age fazendo o quê? A maior reabsorção de água e reabsorvendo totalmente a glicose que estava descendo pelo filtrado glomerular. Então, o que passar para o duto coletor, olha, pode observar que aqui já não tem mais o capilar que envolve, então não será mais reabsorvido. Então, vai virar o quê? Urina. Então, nós temos aqui o glomérulo, mostrando então que neste glomérulo é que vai acontecer mesmo a filtração, certo, gente? A reabsorção vai se dar ao longo do túbulo renal, certo? Então, se perguntar em quais partes do néfron acontece a filtração? No glomérulo, no interior da cápsula de Bowman. E a reabsorção ao longo do túbulo renal, túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal. Bem, então aqui eu tenho, só para retomar, né, um néfron, e esse néfron ele é formado por estas partes, que é o túbulo proximal, alça de Henle e túbulo distal, e finalmente o duto coletor, mas a reabsorção só vai acontecer nestas partes aqui, certo? Proximal, Henle e distal. Quando passa para o coletor é urina. E o que eu tenho na minha urina? Temos água, temos sais minerais, podemos encontrar aminoácidos, temos até algumas proteínas que foram formadas no interior do túbulo, das células do túbulo renal. Mas não podemos perder muita proteína, assim como não podemos perder nada de glicose pela urina. E por que temos um pouquinho de sais e aminoácidos? Porque a água, gente, ela é um meio de transporte. Então a água, embora tenha acontecido de forma eficaz a filtração e reabsorção, parte dessas substâncias ainda passam, né? Inclusive as que estão em excesso, como foi salientado no início da nossa aula. Mas será que todos os seres vivos vão apresentar um mesmo mecanismo de absorção dos sais minerais através dos glomérulos por transporte ativo como os mamíferos? Não, pessoal, não vai. Eu tenho aqui um peixe que vive na água salgada, um peixe ósseo que vive na água salgada. Esse peixe, como está na água salgada, ele perde água pela epiderme. Mas esse peixe, então, o que ele acontece? Se ele perde muita água pelo corpo todo, ele tem que beber água. Quando ele bebe água, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar os sais minerais da água que ele ingeriu, certo? Através de suas brânquias. Olha aqui as brânquias do peixe. Ela é que vai fazer a eliminação dos sais minerais pelas brânquias, por transporte ativo. Por que tem que eliminar? Porque senão vai alterar o equilíbrio interno do peixe, vai tirar a homeostase a partir do momento que ele acumula sais no seu interior, e não podemos ter esse acúmulo de sais. Já um peixe ósseo de água doce, esse peixe, ele ganha água, pelo corpo todo, então ele não tem a necessidade de beber água. Então, esse peixe, ele vai absorver os sais minerais por transporte ativo também através de suas brânquias.
Como esse peixe ganha água pelo corpo todo, gente, quando ele urina, sua urina é escassa, ou seja, ele urina e urina muito. E ele tem muita água no corpo. Então, digamos assim que é uma urina abundante, é uma urina diluída. Já esse outro peixe aqui, que ele tem que beber água e também elimina os sais minerais pelas brânquias, esse peixe não vai ter uma urina com tanta água ou tão diluída quanto esse peixe de água doce. Lembrando que esse é um peixe de água salgada, esse é um peixe de água doce. Então, o peixe de água salgada, ele elimina os sais minerais pelas brânquias. O peixe de água doce, um peixe ósseo, tem que ser ósseo, moçada, ele vai absorver os sais pelas brânquias. Já, então, a mesma imagem anterior, olha, lembrando que aqui o peixe está eliminando os sais minerais pelas brânquias, porque ele ingeriu água, mas ele perdeu muita água do corpo pela epiderme. Já esse peixe, ele ganha muita água, então ele não bebe água, então ele obrigatoriamente ele tem que absorver os sais minerais pelas brânquias. Muito bem. E num peixe tubarão, o peixe tubarão, ele vive na água salgada, então ele é hipertônico e vive no meio também hipertônico. Os meios, vamos dizer assim, vive no meio isosmóticos ou isohipertônicos. Então o que a gente observa? Que o peixe tubarão, ele forma muita ureia no corpo, então ele bebe pouca água. Só que, gente, memoriza isso. Enquanto os outros peixes absorviam os sais minerais ou eliminavam os sais minerais pelas brânquias, o tubarão, ele tem uma glândula chamada deretal. E ele tem também um rim, mas não é o rim que vai fazer a eliminação ou reabsorção dos sais minerais, é a glândula retal. Essa glândula retal é que vai reabsorver da sua circulação os sais minerais. Dessa forma vai regular a concentração de sais dentro do teu corpo. Vejo aqui que é necessário retomar um pouquinho esse assunto com vocês. Os peixes ósseos de água salgada e de água doce, eles absorvem ou eliminam os sais pelas brânquias. E então nós não vamos encontrar, né, esses sais minerais assim lá na sua urina. Mas o peixe tubarão, que é um peixe cartilaginoso, é a glândula retal. Observe aqui o desenho da glândula retal. Olha, aqui é a glândula retal, aqui é o seu rim e aqui é a glândula retal. É a glândula retal que vai remover da sua circulação esses resíduos. Sendo assim, ele pode excretar a ureia, certo, gente? Mas ele excreta também o TMO, que é o trimetilamina, que não é excreta nitrogenado tóxico. E esses animais aqui, o que eles excretam? Ureia, né? E quando nós transpiramos, nós excretamos a ureia, o nosso rim filtra o sangue e excreta também a ureia. Então, por exemplo, no cavalo, esses animais se submetem a trabalhos pesados e eles transpiram. Quando eles transpiram, eles estão perdendo água, mas eles não vão perder tanta água, porque o rim, o nosso rim, bem como desses animais, são formados de néfrons altamente eficiente nesse mecanismo de regulação osmótica, certo? Então, depois vai repor a água quando ingere alimentos, quando bebe água através de reações químicas que resultam também na formação de água dentro do nosso corpo. Mas nós perdemos a água, como esses animais, o cavalo, através da micção pela urina ou quando transpiram. Bem, pessoal, vamos retornar aí, não é? Em seguida com outros assuntos, certo? E nós estaremos dando continuidade depois a outros conteúdos. Para.